dos seus olhos eu verei meus dias num livro em suas mãos. Quem eu era, quem eu me tornei, minha vida oculta, nunca mais. Quando eu estiver diante do seu trono, vendo as minhas páginas em suas santas mãos, lembrarei que fui comprado por seu sangue, então não haverá louvor o suficiente pra provar o que eu senti. Não há palavras que vão dizer do temor que haverá em mim. E eu direi, tu és santo, eu verei como é santo, não como por um espelho, mas face a face o verei, vou servi-lo pela eternidade, que um dia na cruz, por seu eterno amor eu ganhei, tu és santo, tu és santo. Quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei o fruto bem em suas mãos. Eu verei seu sonho todo renovado, como era desde o princípio. E eu direi, tu és santo, eu verei como é santo, não como por um espelho, mas face a face eu verei, vou servi-lo pela eternidade, que um dia na cruz, o seu eterno amor eu ganhei, tu és santo, tu és santo, quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei meus dias num livro em suas mãos. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos para o nosso estudo bíblico. Hoje nós iniciaremos aí uma caminhada nova, né? Com um novo material de estudo. E eu quero, portanto, dar as boas-vindas a todos, e aqueles que estão aí desejando uma boa noite a todos. E nós vamos orar. Quero convidar você a fechar os teus olhos para nós falarmos com o Senhor, colocando diante de Deus as nossas vidas e de maneira dependente suplicarmos a Ele por entendimento da palavra, pedindo ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, né? A palavra de Deus nos ensina através das Escrituras, através de Paulo,
que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. E a gente crê que a palavra de Deus ela é uma dessas coisas espirituais que há de ser discernida apenas com o discernimento, né, do Espírito Santo. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos falar com o Senhor e pedindo a Ele que Ele venha nos abençoar nesse momento em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por podermos estar aqui nesse espaço virtual para podermos compartilhar do conhecimento das Escrituras Sagradas. Obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, verdade que liberta, verdade que restaura, verdade que cura, verdade que guia, verdade que nos orienta no meio das trevas, Senhor. Por isso nós oramos para que o Senhor abençoe esse momento agora, quando nos reunimos, Senhor, no mesmo Espírito, na Tua presença, para aprendermos a Tua Palavra, para compartilharmos do conhecimento do Evangelho. Por isso pedimos ao Senhor, fale conosco, Senhor, dá-nos a direção que precisamos e venha, Senhor Deus, invadir os nossos lares com a Tua presença, encher os nossos lares com a Tua paz, com a Tua alegria, com o conhecimento do Senhor, tal como as águas cobrem o mar. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez aí, tem um pessoal chegando depois, sejam todos muito bem-vindos, para nós podermos estudar a palavra. A live de hoje tem esse objetivo, né? Na última terça-feira, nós terminamos o material que estávamos usando a respeito daquela coleção de estudos, dessa revistinha aqui, ó, da Palavra e Vida, que falava sobre tratamento bíblico para ansiedade e depressão. Então, enquanto reunidos no templo, antes desse processo todo de quarentena entrar em vigor, nós estudamos, se eu não me engano, as 10 primeiras lições, né? E depois, nós, na verdade, estudamos as 11 primeiras lições e depois aqui, através desse espaço, lecionei as 3 últimas lições e terça-feira passada nós terminamos o estudo daquela revista. O material desse trimestre, fornecido pela Convenção Batista Fluminense, não é um material físico, né? Então, o que recebemos, eu compartilhei com o grupo da igreja, é esse material que está em PDF. Aqueles que quiserem ter acesso, é só entrar no site da Convenção Batista Fluminense e vai ter lá um espaço para você selecionar chamado Revista Palavra e Vida. E você então pode baixar gratuitamente essa revistinha que fala sobre a vida de Paulo, tá bom? O autor dessa revista é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Pastor Isaltino, ele já é falecido, faleceu no ano de 2013, mas para nós que somos batistas, no meio batista uma grande referência. Ele foi uma grande referência no cenário evangélico brasileiro como um todo, mas para nós batistas ele produziu muita literatura, muita coisa para a nossa denominação, e foi um homem de Deus mesmo, um homem que foi uma bênção. Qualquer coisa que você lê dele, não tem como você não aprender, não tem como você não ser edificado. E eu tenho certeza que nessa caminhada, nesse trimestre, nós vamos aprender muito através desse material que fala da vida de Paulo. Afinal de contas, a vida de Paulo é uma fonte de inspiração para todos nós, né? Nós falaremos de um homem que marcou a história do cristianismo, que depois de Jesus foi com certeza o homem mais importante na história do cristianismo. Um homem que teve uma importância fundamental, extraordinária, na expansão da fé cristã, e homem que até hoje tem uma importância enorme para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Então nós falaremos dele, temos fé no Senhor, de que começaremos nossos estudos aqui, por esse espaço virtual, e tenho fé em nome de Jesus que no meio da caminhada a gente vai poder voltar a se reunir no templo e a gente vai poder desfrutar do estudo e terminar essa revista em sala de aula. É a fé do meu coração e tenho certeza
que isso acontecerá no nome de Jesus. Sei também que talvez alguém possa ter sua dificuldade, né? Porque a revista está em formato digital. Então, ou você vê no seu celular, né? Ou você assiste a live, ou você lê o material, né? Então, você pode fazer aí talvez um esquema na sua casa, a família assiste por um celular, ou não sei qual método que vocês têm utilizado para verem as lives, e um outro membro da família fica com a revista no celular e você pode ir acompanhando. Mas, de todos os casos, fique tranquilos que eu não vou ficar preso na revista. A gente vai desenvolver nosso estudo sem ficar preso no material digital. Então vamos lá. O texto básico vai ser Atos capítulo 9, do 1 ao 6. Então abra sua Bíblia em Atos 9, do 1 ao 6. Hoje a nossa primeira lição fala sobre a conversão que mudou a história. Logo, se vamos falar de Paulo, e o nosso objeto de estudo é a vida de Paulo, os ensinamentos de Paulo, a gente tem que começar pelo começo, né? A gente tem que começar a falar de Paulo a partir de sua extraordinária conversão. E nós vamos falar então sobre a conversão que mudou a história. Dessa maneira que o pastor Isaltino coloca como tema da primeira lição. Então, Atos capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Atos 9, do 1 ao 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Atos capítulo 9, do 1 ao 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Meus irmãos, nós falaremos, portanto, sobre a conversão que mudou a história. Atos 9, do 1 ao 6, que foi o texto que nós acabamos de ler, com certeza narra um dos momentos mais marcantes da história. Certamente a conversão de Paulo é talvez o mais marcante evento da história do cristianismo após o Pentecostes. Você pode ter certeza disso, de que a conversão de Paulo depois do Pentecostes é com certeza o evento mais importante na história da igreja. Na história da igreja, a conversão de Paulo tem uma influência fantástica, porque nenhum homem, nenhum ser humano exerceu tanta influência na história da igreja como o apóstolo Paulo. E Lucas, meus irmãos, ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo, que quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que a conversão de Paulo não é narrada apenas no capítulo 9 de Atos. Se você ler o capítulo 22 de Atos, versos do 1 ao 21, e o capítulo 26, nós vamos ver também a conversão de Paulo sendo narrada nesses outros capítulos. No capítulo 22, Paulo está diante de um grupo de pessoas, está diante das pessoas em Jerusalém, e ali ele está dando um testemunho a respeito de sua conversão. E ele narra basicamente, trazendo alguns detalhes a mais do que está narrado no capítulo 9. Quando nós lemos o capítulo 26, ele está diante do rei Agripa e igualmente ele narra o seu episódio de conversão de uma maneira extraordinária e também nos trazendo detalhes. Então nós vamos perceber isso durante o nosso estudo, que
não somente nós vamos estudar o capítulo 9, mas também nós vamos buscar alguns elementos, algumas informações que nos são importantes nos capítulos 22 e no capítulo 26 do livro de Atos. Então, meus irmãos, precisamos estar com a Bíblia em mãos, precisamos estar aí atentos. Se você tem o costume de anotar, anote o que você quiser e puder anotar, porque é sempre importante a gente fazer as nossas anotações. Portanto, nós vamos pensar a partir de agora um pouco sobre quem foi Paulo, quem foi esse indivíduo que é tão importante, quem foi esse homem que já foi dito, é dito pelo pastor Isaltino na lição, é dito pelos comentaristas bíblicos, quem é este homem que é dito que foi o homem mais importante da história cristã depois de Jesus? Bem, primeiramente, nós aprendemos quando olhamos para as Escrituras que Paulo foi alguém que teve um berço religioso de gloriosa e exaltada tradição. Paulo foi um homem que nasceu num berço religioso de gloriosa e exaltada tradição. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Mas mantenha a sua Bíblia aí em Atos 9, tá? Depois nós vamos voltar para lá. Mas, por hora, para nós respondermos a essa pergunta, quem foi Paulo, e encontrarmos essa resposta de que ele foi alguém que nasceu num berço religioso de gloriosa e exaltada tradição, precisamos ler Filipenses 3,5. Olha só o que nos diz Filipenses 3,5. Quero ler versos 4 e 5 porque há uma ideia melhor do texto. Olha só o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Versos 4 e 5 do capítulo 3 de Filipenses. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo está dizendo que ele foi uma pessoa que, ao nascer, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme era mandamento da lei. Ele vai dizer que ele era da linhagem de Israel, pertencente à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, era alguém que não tinha mistura de raça, ele era um hebreu legítimo, como, por exemplo, a gente costuma dizer com relação ao carioca, um carioca da gema, a gente pode dizer que ele era um hebreu da gema, um camarada que era de família hebreia desde a sua origem, sem ter tido qualquer mistura com outra etnia, com outra nacionalidade. E ele vai dizer que quanto à lei, ele era fariseu. E a gente aprende aqui, portanto, que ele era um homem que nasceu num berço religioso de alta importância, de exaltada tradição judaica. E o pastor Isaltino, ele então fala um pouco sobre como era a infância de um menino judeu. Nós não temos notícias, nós não temos informações de como foi a infância de Paulo. Isso aí tem muita especulação, como também muita especulação sobre a infância de Jesus, por exemplo. O que nós vamos encontrar por aí são mitos, são histórias, são lendas criadas para tentar descrever como foi a infância de Paulo. Mas uma noção exata, entendendo que Paulo ele foi educado na fé judaica, ele nasceu numa família que levava a sério a lei do Senhor, a gente pode ter uma noção de que a infância dele foi assim como o pastor Isaltino descreve nessa lição. E ele vai dizer aqui um pouco sobre isso. E ele diz lá no iniciozinho, quando ele fala no primeiro tópico, a infância de um menino judeu. E ele diz, pouco se sabe sobre esta fase da vida de Paulo. Ele silencia sobre ela. Há apenas lendas que não nos interessam sobre o período. Sua vida como menino e adolescente judeu deve ter sucedido assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 anos foi enviado a uma escola rabínica.
Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Por que o pastor Exaltino ele faz essa menção de que a infância de Paulo deve ter sido assim? Porque assim era a infância de todo menino judeu que nascia numa família onde haviam raízes da fé no Deus de Israel, onde o pessoal tinha uma fé ortodoxa, onde a família levava a sério a lei do Senhor, a lei de Moisés, onde realmente nutriam a sua fé no Senhor. Então a gente pode ter noção de que a infância de Paulo foi assim, seguindo todas essas etapas. Outra coisa que a gente pode falar sobre Paulo é que ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia e importante centro cultural do Império Romano. Tarso era conhecida como uma pequena Atenas para a aprendizagem. Certamente ali Paulo teve muito acesso à filosofia e à poesia dos gregos. É o próprio Paulo, em Atos 22, versículo 3, que nos diz isso, de que ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Atos 22, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Ele vai dizer: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele está dizendo que ele nasceu em Tarso da Cilícia, que conforme acabei de mencionar, era conhecido como a pequena Atenas, devido à forte influência que ali havia da filosofia, da poesia que os gregos produziam. Outra coisa que nós temos acesso, e conforme acabamos de ler no próprio testemunho de Paulo em Jerusalém, é de que Paulo ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação, tanto cultural como religiosa dos judeus. Então Paulo aprendeu com um grande mestre da época, que era o mestre Gamaliel. E ele aprendeu aos pés desse homem, sendo instruído aos pés desse homem. E sobre essa etapa da vida dele, o pastor Exaltino também faz uma menção de como deve ter sido, ou em que época deve ter sido esse momento em que ele aprende aos pés de Gamaliel. Ele vai dizer que, o pastor Exaltino ele vai descrever que essa época deve ter sido quando ele estava entre os 13 e 16 anos. Porque entre 13 e 16 anos, ele deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. E ele aqui cita exatamente esse versículo 3 do capítulo 22. E lá ele estuda com Gamaliel, que aprendendo tudo sobre a cultura e sobre a fé dos judeus. E o pastor Exaltino ele vai dizer que é muito provável que Paulo deveria estar hospedado na casa de uma irmã dele, que provavelmente morava em Jerusalém. Porque quando a gente lê Atos 23, versículo 12, vai falar ali da presença de um sobrinho de Paulo em Jerusalém. Então é muito provável, vai dizer que era filho de uma irmã dele, portanto era um sobrinho de Paulo. Então muito provavelmente Paulo, quando ele tem essa idade dos seus 13 a 16 anos, ele é enviado de Tarso para Jerusalém, e ali, então, hospedado na casa de sua irmã, ele vai aprender aos pés de Gamaliel, tornando-se versado na lei do Senhor, em todo costume, em toda educação, tanto cultural quanto religiosa dos judeus. Podemos também dizer que Paulo, ele era por direito de nascimento, ele era cidadão romano. Ele mesmo se orgulhava disso, e capítulo 22 de Atos, versículos 27 e 28, ele vai dizer que por direito de nascimento ele era cidadão romano. Atos 22, versos 27 e 28, olha o que ele diz. Vindo o comandante, perguntou a Paulo:
Dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Então Paulo ele era um camarada que por direito de nascimento ele tinha a cidadania romana e conforme a gente percebe era um privilégio que poucos tinham. E aqueles que buscavam tê-lo por não tê-lo por direito de nascimento, isso era caríssimo para os mesmos. E Paulo, por direito de nascimento, ele tinha sua cidadania romana. E também a gente aprende, quando a gente leu Filipenses 3:5 agora há pouco, e a gente leu também Atos 22:3. A gente aprende que Paulo também ele era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. Os fariseus eram um grupo fundamentalista, se a gente assim pode colocar, ultraconservador dentro da tradição religiosa judaica. Porque quando a gente fala de judaísmo, é como a gente fala, por exemplo, dos evangélicos. Os evangélicos, quando a gente menciona evangélicos, a gente fala de um segmento religioso como um todo. Mas dentro do movimento evangélico nós encontramos várias vertentes, encontramos os históricos, encontramos os liberais, encontramos os pentecostais, encontramos os neopentecostais e por aí vai. Nós temos vários segmentos dentro do segmento mais amplo, o segmento evangélico. Era a mesma coisa o judaísmo. O judaísmo como um todo nós falamos de uma religião só, mas dentro do segmento do judaísmo haviam várias vertentes. E uma dessas vertentes era o grupo dos fariseus, grupo conservador, grupo que era rigoroso na observância da lei, até criando algumas variáveis além da lei, e um grupo que era extremamente zeloso, e Paulo fazia parte do grupo dos fariseus, desse grupo extremamente conservador dentro da religião judaica. Bem, para a gente poder resumir, eu gosto muito de um trecho de um comentário do Warren Wiersbe, que ele vai dizer o seguinte: o Warren Wiersbe ele afirma que apesar da grande erudição que Paulo tinha, e a gente percebe realmente que Paulo era um homem muito erudito, né? A gente já percebeu como que ele era um homem estudado, um homem que estudava desde quando criança, um homem que não parou de estudar. Quando a gente lê, por exemplo, Atos 26, versículo 24, quando ele está dando o seu testemunho diante do rei Agripa, o Festo ele interrompe o testemunho de Paulo e vai dizer que as muitas letras estavam fazendo Paulo delirar. Ou seja, Paulo ele era um homem reconhecidamente letrado, um homem erudito. Mas apesar da sua grande erudição, nos diz o Warren Wiersbe, e assim concordo com ele, Paulo ele era espiritualmente cego e não compreendia o que as escrituras ensinavam sobre o Messias. Paulo ele era um indivíduo que, conforme ele mesmo vai dizer, escrevendo aos romanos, ele falando sobre os seus compatriotas judeus, ele vai dizer que os seus compatriotas eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. E Paulo também era assim. Paulo era um camarada que tinha muito zelo de Deus, muito conhecimento, mas ele não tinha entendimento, ele não tinha discernimento, ele não compreendia ainda que o Messias já havia chegado, que o Messias já estava presente, que o Messias já havia se revelado. Por isso, meus irmãos, podemos dizer que apesar de toda a sua bagagem religiosa, de toda a bagagem de conhecimento que ele tinha, Paulo era espiritualmente cego. Apesar de ser um homem que deveria ser admirado já nos seus dias, ele era um camarada cego espiritualmente. E o maior sinal de que ele era um camarada zeloso, mas que ele não tinha conhecimento da verdade, é que Paulo tem uma grande mancha no seu currículo. Nós falamos de várias coisas boas do seu currículo até agora, mas Paulo, ele tem no seu currículo uma mancha tremenda, porque Paulo também foi um perseguidor voraz da igreja do Senhor. Ele mesmo, quando escrevendo aos Coríntios,
Abra aí, por favor. 1 Coríntios 15, versículo 9. Ele vai dizer, com certo pesar, depois de tantos anos de convertido, ele vai dizer com pesar que ele foi um perseguidor da igreja. E olha só o que ele diz, capítulo 15, versículo 9 de 1 aos Coríntios. Ele vai dizer, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, depois de tantos anos, está dando a sua conversão, a seu testemunho de conversão, e ele diz, olha, eu sou apóstolo, mas eu nem merecia ser chamado de apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja de Deus. Paulo, dentre tantas qualidades que tinha, ele carregava na sua história essa grande mancha, no meio de tantas coisas boas. Paulo era um camarada que tinha um ódio tremendo daqueles que ele mesmo chamava de os do caminho. O pessoal que era crente, os primeiros cristãos, sofreram nas mãos de Paulo. E eu queria pensar um pouquinho sobre esse lado de Paulo antes da gente falar propriamente da sua conversão. Porque a partir do momento que a gente tem compreensão desse caráter perseguidor de Paulo, a gente começa a ver a obra grandiosa que Deus realizou na vida dele, salvando-o, e ele então se convertendo ao Senhor. Olha só, capítulo 9, vamos voltar lá ao capítulo 9 de Atos, versos 1 e 2, para a gente pensar algumas coisas aqui. Atos 9, versículos 1 e 2. Vai dizer que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Bem, aqui é importante a gente compreender algumas coisas. Paulo, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas, pede autorização para ir até Damasco e ali poder prender alguns crentes que haviam em Damasco. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque o sumo sacerdote, ele era o cabeça do sinédrio. O sinédrio ele era o corpo judiciário que possuía jurisdição sobre os judeus residentes em Jerusalém, na Palestina e na dispersão. Assim, tinha o poder de expedir mandatos para as sinagogas de Damasco, a fim de prender os cristãos judeus que ali residiam. Por isso ele pede essas cartas de autorização para o sumo sacerdote. E por que ele vai para Damasco? Bem, porque Damasco era a cidade de Damasco era um centro comercial para onde convergiam caravanas de todas as direções do mundo antigo e onde a fé cristã começava a florescer com certa intensidade. Paulo percebeu que de Damasco o evangelho de Cristo se espalharia por todo o mundo. E ele, já percebendo o crescimento e a expansão da fé cristã em Damasco, ele vai para ali propositalmente para prender os cristãos que ali haviam, trazê-los para Jerusalém, a fim de que eles pudessem ser sentenciados à morte diante das autoridades judaicas. Então por isso ele vai para Damasco, por isso ele pede autorização ao sumo sacerdote. E é interessante, no iniciozinho, no verso 1, que vai dizer que Paulo, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A palavra aqui, no original grego, dá a ideia, faz alusão ao bufar de um animal selvagem. Traz a ideia de um animal que está prestes a devorar a sua presa. Então, quando Lucas originalmente escreve esse texto e ele diz que Paulo estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele era como uma fera, como um animal selvagem
prestes a devorar a sua presa que estava diante de si. Era dessa maneira que Paulo se comportava, como um predador em busca de sua caça, querendo destruir os primeiros cristãos, querendo acabar com aqueles que se consideravam e eram chamados como os do caminho. Ele, na verdade, queria destruir a igreja, ele queria paralisar a igreja, e ele mesmo vai dizer, ele fazia isto com zelo de Deus, mas sem entendimento algum. Por isso, falamos agora há pouco, apesar de todas as qualidades, Paulo ele era um indivíduo cego espiritualmente falando, nos mostrando uma coisa, que a pessoa pode ter zelo de Deus e pensar estar fazendo alguma coisa muito positiva em nome de Deus, mas está fazendo uma atrocidade. Paulo estava fazendo isso aqui supostamente em nome de Deus. E aqui, meus irmãos, nos ensina que durante toda a história tem sido assim. Grandes atrocidades sempre têm sido feitas em nome de Deus. Pessoas justificam suas atrocidades como uma prática de zelo religioso. Então a gente vê ali Paulo perseguindo a igreja como um animal selvagem, querendo destruir, devorar os primeiros cristãos. Bem, é interessante a gente ir também para Atos 26. Eu falei no início que além de Atos 9, Lucas ele certamente ficou tão impressionado com a conversão de Paulo, e a conversão de Paulo é tão importante que há 3 narrativas da conversão de Paulo no livro de Atos. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Em Atos 26, quando Paulo está diante do rei Agripa, fazendo o seu discurso, testemunhando a respeito do que o Deus operou na sua vida, nos versos, Atos 26, versos do 9 ao 11, olha o que Paulo vai revelar a respeito desse lado perseguidor dele, nessa época em que ele perseguia a igreja do Senhor. Olha só no verso 9 o que ele vai dizer. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Bem, Paulo está dizendo que quando ele perseguia a igreja, ele queria fazer um ataque ao nome de Jesus, ao nome do Nazareno. Meus irmãos, ele fazia estas coisas por ódio a Jesus. Quer ele fosse o Messias ou não. Paulo dizia que ele tinha ódio de Jesus, porque certamente ele considerava Jesus um grande embusteiro, ele considerava Jesus uma grande farsa, e ele tinha ódio de Jesus. Não é à toa que quando ele se encontra, e nós vamos daqui a pouco pensar um pouquinho nisso aqui, quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, e o Senhor Jesus vai interpelar Paulo dizendo o seguinte: olha, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque na verdade Paulo ele prendia, ele ofendia, ele torturava, ele batia nos cristãos, ele perseguia os cristãos, porque na verdade ele fazia isso contra a pessoa de Jesus. Em última instância ele estava atacando a pessoa do Senhor. Não é à toa que quando em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo 1, versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte a respeito dele, antes da sua conversão. 1 Timóteo 1,13, ele vai dizer: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja que ele diz que ele era um blasfemo, ele era um perseguidor, ele era um insolente, que estava fazendo estas coisas na sua ignorância e na sua incredulidade. Portanto, ele mesmo reconhece isso, que ele era um blasfemo. Ele estava blasfemando contra o nome de Jesus. Ele se levantava contra o nome de Jesus. Tudo que ele fazia era contra o nome de Jesus. Versículo 9. Mas agora versículo 10 de Atos 26, ele vai dizer: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões,
e contra estes davam o meu voto quando os matavam. Ele está dizendo que ele contribuía na prisão de diversos cristãos e era exatamente isso que ele buscava fazer indo para Damasco. Ele já tinha feito isso em diversos outros lugares, em diversas outras ocasiões. Ele foi um agente para prender diversos cristãos. E quando os mesmos eram sentenciados à morte, ele participava da votação. Ele dava o seu voto favorável para que os mesmos fossem mortos. Ele mesmo vai dizer, no capítulo 22 de Atos, no versículo 20, que ele consentiu na morte de Estevão, a morte que é relatada no capítulo 8 de Atos. E olha só o que ele vai dizer, Atos 22, 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então ele era um agente de prisões, votava favoravelmente pela morte dos primeiros cristãos e ele consentiu na morte de um desses cristãos que foi Estevão, quando ele segurava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, que é reconhecidamente o primeiro mártir da fé cristã. Mas no versículo 11 do capítulo 26 de Atos, ele também vai dizer o seguinte: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele vai dizer que ele tinha uma demasiada fúria contra os primeiros cristãos, que qualquer que fosse o lugar ele estava disposto a ir para poder persegui-los. Ele está dizendo isso, mesmo que fosse um lugar estranho, mesmo que fosse um lugar que ele não conhecesse, ele ia atrás desses cristãos para os perseguir. E ele diz nesse mesmo versículo 11 que ele castigou por diversas vezes os cristãos, obrigando-os a blasfemar. Meus irmãos, o que ele está dizendo é que ele torturava os primeiros cristãos para que eles pudessem blasfemar, para que eles pudessem negar a sua fé. Está vendo só como é que Paulo era um camarada difícil, meus irmãos? Está vendo só como é que Paulo era um indivíduo complicado, um torturador, alguém que torturava os primeiros crentes para obrigá-los a negar Jesus Cristo como Messias. E ele vai dizer também isso no capítulo 22, no versículo 19. Olha só o que ele diz. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Um dos métodos que ele usava para torturar, para castigar os primeiros cristãos eram os açoites. Então, só por esses pequenos dados que a gente viu agora há pouco, pequenos, modo de dizer, né, irmãos, enormes dados, a gente percebe como que Paulo, ele tinha ódio da igreja do Senhor. Ele tinha ódio dos primeiros cristãos. Ele tinha ódio da pessoa de Jesus. Paulo era um perseguidor. Por isso, quando a gente leu 1 Coríntios 15, 19, ele vai dizer, mesmo depois de tantos anos, depois de convertido, ele vai dizer que ele era apóstolo, mas ele não considerava isso um mérito, não considerava que ele era digno de ser chamado apóstolo, porque ele, que hoje cuidava da igreja, já havia sido um perseguidor da igreja do Senhor. E é esse homem que tem um encontro transformador com Jesus. E esse encontro transformador nós encontramos nesse capítulo 9 de Atos. E a grande lição que a gente aprende é que Paulo, ele não se converteu. Paulo, ele foi convertido. Paulo, ele não aceitou a Jesus. Paulo foi aceito por Jesus. Nós não vemos, meus irmãos, qualquer desejo de Paulo em ser salvo aqui, meus irmãos, num primeiro momento. A gente vê o Senhor entrando no caminho, literalmente no caminho de Paulo, para mudar
tudo na vida de Paulo, para transformar tudo na vida de Paulo. Paulo não tinha nenhuma ambição piedosa naquela hora. Tudo que ele queria era destruir a igreja do Senhor. Só que ele não contava que o Senhor da igreja entraria no seu caminho. E olha só o que diz Atos 9, versículos do 3 ao 6. Novamente quero ler com os irmãos, porque é um daqueles textos que a gente jamais vai se cansar de ler, devido à sua força, o seu impacto, o seu poder em nosso coração. Que diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele vai dizer no seu testemunho de Atos 22 que era por volta de meio-dia. E a luz que brilhou ao redor dele era uma luz muito mais fulgurosa, muito mais esplendorosa do que a luz do sol em pleno meio-dia. Era a luz da própria presença gloriosa de Cristo. Era a própria luz, era o próprio resplendor da glória do Senhor. E ele vai dizer então que ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Que encontro maravilhoso, irmãos. Que encontro maravilhoso. O Senhor se coloca no caminho de Paulo. Uma luz extraordinária toma conta daquele encontro. Ele ouve a voz do Senhor. E a partir daquele momento, aquele homem nunca mais é o mesmo. Meus irmãos, Paulo estava caçando os cristãos para prendê-los. Mas Cristo também estava caçando Paulo para salvá-lo. Eu acho que a gente pode sintetizar esse encontro de Paulo com Jesus dessa maneira. Enquanto Paulo estava indo para Damasco caçar os crentes para prendê-los, o Senhor estava indo ao encontro de Paulo, caçando Paulo para salvá-lo. Isso aqui é extraordinário, é lindo, é maravilhoso. E é mais maravilhoso ainda quando a gente pensa na maneira como o Senhor trata o Saulo aqui. E ele vai dizer no versículo 4, a maneira como ele interpela Paulo, ele vai interpelar Saulo da seguinte maneira: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui eu quero compartilhar com vocês o trecho em que o pastor Exaltino vai falar sobre esse encontro e essa fala de Jesus a Saulo. Ele vai dizer o seguinte aqui, que uma voz alcança a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento. Era assim que costumava acontecer. Quando o nome de alguém era repetido por outra pessoa, é que outra pessoa estava tratando com carinho aquela. E aqui a gente aprende que ele, Paulo, odiava o dono daquela voz sem o conhecer. Mas o dono daquela voz o amava. Atônito, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que impacto! Que choque! Ele não percebia seguidores, ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo que agora o alcançara e derrubara. Jesus era real a partir daquele momento para Paulo. Ele estava vivo e Paulo o perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou. Não com o ódio com que ele caçava, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Ele a experimentou em Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus prova a graça de Deus. É exatamente isso, irmãos. Eu acho que o que fica mais em relevo nessa história da conversão de Paulo é isso.
É um homem que odiava Jesus, mas o Senhor interpela Paulo, entra na história, no caminho de Paulo, e o interpela com graça, com amor. Ele não conhecia o dono daquela voz, ele apenas odiava o dono daquela voz, mas quando ele ouve o dono da voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pergunta: quem é o Senhor? E ele vai dizer: eu sou aquele a quem tu persegues. Eu sou aquele a quem tu persegues. Enquanto você está aí me perseguindo com ódio, eu estou te perseguindo com meu amor. Aleluia. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E eu concordo com o pastor Exaltino, não é à toa que o homem que mais nos ensina sobre a graça de Deus em toda a Bíblia Sagrada é o apóstolo Paulo, é o escritor da graça. É o homem que vai nos revelar com maior clareza, com maior nitidez em suas cartas o que é essa tal da graça. Porque ele a experimentou, ele vivia debaixo da graça, ele foi alvo dessa graça que é transformadora. Algumas pessoas acham que graça é licença para pecar. Quem assim considera, quem assim interpreta, é porque não entendeu nada sobre a graça. A graça, ela não é licença para pecar. A graça é poder de Deus para transformar. A graça de Deus transforma. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos conduz. Por isso Paulo vai dizer com todas as letras, quando ele escreve aos Romanos, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Graça que liberta, graça que nos conduz, graça que nos transforma, graça que nos faz novas criaturas, graça que salva. Por isso ele vai dizer, escrevendo aos Efésios, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E o Ninho escreveu aqui algo legal, que eu passei os olhos aqui rapidinho, que ele vai dizer, interessante esse comentário do pastor Exaltino sobre a repetição do nome ser uma forma carinhosa. Isso também nos faz ver de outro jeito Jesus falando com Deus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Verdade, Ninho, verdade. Essa forma nos faz olhar Jesus dizendo na cruz Eloi, Eloi, lama sabachthani de uma forma diferente. É de um filho, né, falando com seu pai mesmo, né? De um filho falando, expressando a sua dor, mas não de maneira carregada de ódio, né? E de desamparo, mas alguém que exprime a sua angústia nos braços paternos de um Deus que nos ama, né? Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Agora é interessante que aqui está um encontro. É um encontro da graça. É um encontro que transforma tudo. É um encontro que liberta, um encontro maravilhoso. Mas após o encontro, o que acontece? Porque a conversão, a gente sabe que conversão não é adesão, né? Esse é um grande problema no meio evangélico hoje em dia, irmãos. Né? E a minha oração é para que isso mude. Porque hoje em dia nós confundimos conversão com ser membro de igreja. Isso não quer dizer nada. Conversão com ser adepto de um segmento cristão. Nada, não é nada disso, meus irmãos. Conversão é muito mais. Conversão é ser transformado numa nova criatura. É eu deixar de ser aquela criatura horrorosa que andava na contramão da vontade de Deus para agora ter um novo direcionamento na minha vida. Foi o que aconteceu com Paulo. E Paulo deixou de ser aquela figura horrorosa de perseguidor para ser um indivíduo de vida transformada. E é interessante a gente pensar algumas pequenas coisas aqui sobre após o encontro. O que acontece após o encontro? Bem, primeiramente, Paulo reconhece Jesus como Senhor. Quando a gente vai lá em Atos 22, versículo 10, Atos 22, 10, ele vai dizer, ele aqui está dando o seu testemunho diante dos judeus em Jerusalém, e ele vai dizer, então perguntei, que farei, Senhor?
que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado. E no versículo 8 ele também vai dizer, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ao que respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Você vê nas duas falas, ele se dirige a Jesus como Senhor. E Senhor com letra maiúscula. Agora imagina que não é isso, né? Ele mesmo disse que ele blasfemava contra o Nazareno. Ele blasfemava contra Jesus. Para ele, Jesus não passava de um mentiroso, de um grande embusteiro, que na verdade nos dias eram muito comuns em Israel esse tipo de pessoas também, né? A partir do momento que a gente começa a estudar um pouquinho sobre a história do cristianismo, buscar entender como que era a cultura, a sociedade daqueles dias, especialmente o cenário religioso, tinha os montes, os messias autoproclamados, aqueles que se proclamavam messias, e eles faziam um alvoroço, arrastavam multidões por um determinado período, e tinham muitos embusteiros. Não é à toa, tinha até um fundamento a ira de Paulo, por um lado, né? Não estava completamente cheio de razão, mas ele tinha um pé atrás, porque realmente naqueles dias tinham muitos embusteiros. Mas aqui agora ele está dizendo, olha, o Senhor para mim não é um embusteiro. Eu achava que o Senhor era alguém que não valia nada. Eu achava que o Senhor era um enganador. Mas agora eu vejo que tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Meus irmãos, que transformação! Jesus deixou de ser alvo da blasfêmia de Paulo para ser o Senhor da vida de Paulo. Meus irmãos, ele não queria apenas desfrutar a salvação de Cristo, ele queria se submeter ao senhorio de Jesus. Ele reconhece Jesus como seu Senhor. Ele está dizendo, eu sou teu escravo a partir de hoje. Os irmãos da segunda igreja, então, de vez em quando vocês sabem que eu faço referência a essa questão da palavra servo, né? A palavra servo é a palavra escravo. A gente que ameniza nas nossas traduções por causa da nossa história do Brasil, cuja palavra escravo ela é tão marcada negativamente, né? E com razão. Então a gente falar que eu sou um escravo de Jesus, isso tem um tom negativo aos nossos ouvidos, né? Só que é exatamente essa palavra. Paulo está dizendo, quem és tu, Senhor? Eu reconheço que tu és o Senhor a partir de agora. Eu agora sou teu escravo. Eu agora não sou mais dono da minha vida. Porque isso é conversão. Conversão. É um indivíduo que abre mão do controle da sua vida e confessa Jesus agora como o único Senhor de sua vida. Meus irmãos, um convertido é alguém que passa a ser súdito do Rei dos Reis. Passa a ser escravo do Senhor. E um escravo não tem vontade própria. O escravo tem que fazer aquilo que o seu Senhor manda. Quando a gente para pensar por esse lado, a gente começa a ver a força que é chamarmos Jesus de Senhor. Mas às vezes a gente chama Jesus de Senhor de uma maneira tão vazia, né, irmãos? Senhor, Senhor, mas tão descomprometido do significado real, que é chamarmos e reconhecermos Jesus como Senhor. Reconhecer Jesus como Senhor implica eu entregar a minha vida por completo ao seu controle, de maneira que, a partir de agora, eu estou submetido à vontade dele, ao querer dele. E é essa segunda reação que Paulo tem. Porque além dele reconhecer Jesus como Senhor, ele agora apresenta o desejo de fazer a vontade de Deus na sua vida. Porque eu quero ler novamente o capítulo 22, o versículo 8. Capítulo 22, versículo 8. Que ele vai dizer, perguntei, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Não, desculpa, eu estou lendo errado, irmãos. É versículo 2, eu estou lendo verso 8. Verso 10, aliás, perdão, me perdi todo aqui, irmãos, na minha anotação. Então eu perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali
te dirão acerca de tudo o que te é ordenado. O que eu vou fazer a partir de agora, Senhor? O que eu vou fazer a partir de agora? E o Senhor então manda ele entrar na cidade, que ali na cidade ele diria o que ele deveria fazer. Sobre esse ponto, acho muito interessante o que o pastor Exaltino fala, que ele vai dizer o seguinte: a conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, onde se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E o pastor Exaltino prossegue: quem é automaticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria: pois o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento. Essa aí foi, né, irmãos? Gostei que ele vai lá mesmo no rim da gente e dá aquela pancada bonita. E que Deus quer entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles. Essa é a noção de muita gente hoje em dia. Mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus nos deu exemplo, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Paulo, ele seguiu o exemplo de Jesus. Portanto, é isso aí. O que é o salvo? O salvo é aquele que vai desejar submeter a sua vida aos propósitos do Senhor. Uma das primeiras reações de Paulo foi, depois que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele pergunta: o que farei, Senhor? Então esses são os dois passos que uma pessoa verdadeiramente convertida dará. Primeiro, ela vai querer conhecer Jesus. Quem és tu, Senhor? E o segundo passo é: o que eu farei, Senhor? Primeiro, quero te conhecer. Quero saber quem é o Senhor. Segundo, o que eu tenho que fazer? Eu quero ser um cooperador do Senhor. Meus irmãos, por isso que eu falo que nós precisamos reaprender o significado de conversão no meio evangélico. Porque hoje em dia, o que é conversão? Segundo o que nós dizemos, é um camarada que levanta uma mão depois de uma mensagem de autoajuda, né? Não é lhe ensinado o que é arrependimento, o que é pecado, o que é inferno, o que é céu, o que é missão, o que é discipulado. Ele apenas lá, o pregador faz lá um apelo. O Senhor precisa de você, e aquela história, né? Aquele papo de autoajuda, de pregadores que não são pregadores, são coaches, né? Eles gostam de ser chamados de coaches e coisas do tipo. E aí o cara vai lá, levanta a mão, e aí o cara não entendeu nada, mas ele quer fazer parte daquele grupo ali, ele é batizado. Mas ele nunca quer nada, nunca se envolve com nada. O camarada, ele é membro de uma igreja. Ele faz parte daquele segmento, mas ele nunca desenvolveu a consciência de missão, de que eu tenho uma missão, me foi dado um dom, que eu devo servir ao Senhor através desse dom no seu reino, servir ao meu próximo. O camarada nunca desenvolve isso. E além de não desenvolver isso, ele nunca deu o primeiro passo, que foi buscar conhecer melhor quem é o Senhor que o salvou. O convertido, ele vai querer saber quem és tu, Senhor. E vai querer saber o que eu farei, Senhor. Esses são os dois passos de uma pessoa convertida. É isso aí. Aí, como o Exaltino falou, o que nós vemos, por exemplo, na nossa geração? A nossa geração é a geração que não está preocupada em saber o que tem que fazer. Eles só querem saber
o seguinte, o que a igreja tem para fazer para mim? A igreja tem que me servir. É a geração do entretenimento. A geração do entretenimento é assim. O que vocês vão fazer para me agradar? Porque enquanto vocês me agradarem, eu vou ficar aqui. Agora, a partir do momento que pararem de me agradar, eu vou para outra freguesia, atrás de alguma outra moda, atrás de algum vento de doutrina que agrade os meus anseios. É isso aí, irmãos. É o que a gente mais tem visto. Pessoas que só são adeptas de um segmento religioso, mas que jamais nasceram de novo, jamais se converteram. Então, a partir do dia em que ela não for agradada do jeito que ela quer ser agradada, é tchau e bênção, eu vou para outra freguesia. Porque é a noção do consumidor. Eu estou aqui, o dízimo para essa pessoa não é ato de obediência, nem um ato de fé. O dízimo não passa de uma mensalidade do clube. E esse clube está à minha disposição para me satisfazer. Então o pastor não pode pregar sobre pecado. Pastor não pode trazer um sermão mais duro. Né? Não é essa a noção? O pastor está mal-humorado. O pastor só tem que trazer igreja. A igreja é um eterno hospital. Tá, tudo bem, meus irmãos. A palavra traz cura, mas a palavra muitas vezes vai trazer cura botando o dedo na ferida. Fazendo incisões mesmo, cirúrgicas. Não, mas a gente quer o quê? Um pregador que fale macio, um louvor que satisfaça a nossa alma, um teatro que me deixe à vontade. Essa é a noção dos consumidores de religião, dos espectadores de culto, de gente que é a mesma coisa, está num teatro, está num cinema, entendeu? É a mesma coisa, é a noção do entretenimento. Essa é gente que nunca se converteu, meus irmãos. Por isso que eu sou apaixonado por ouvir testemunhos de gente que está em lugares onde há perseguição religiosa. Porque sabe o que acontece com essa gente que está onde a igreja é perseguida? Ele só tem esses dois movimentos. Primeiro, quem és tu? Eu quero te conhecer cada vez mais. Segundo, o que eu tenho que fazer? Mesmo que isso me custe a minha vida. Mesmo que isso me custe a vida, o que eu tenho que fazer? Entendeu? É essa a lógica. Qual é a lógica do cenário evangélico atual? O cenário evangélico é este aí. O que vocês vão fazer para mim? Entendeu? O que vocês vão fazer para mim? Entendeu? É aquela noção, eu estou aqui para ser servido. Só que o Senhor da igreja, ele nos deixa um ensinamento que ele não veio para servir, certo? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O exemplo está dado. E nós não devemos ter uma vida além dos privilégios do nosso mestre. Nosso mestre deixou um exemplo e ele mesmo falou que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então não esperemos que sejamos servidos. Nosso primeiro mandamento é: sejam servos. O que eu farei? Eu gosto muito dessa maneira de olhar os resultados da conversão. Para a gente terminar, daqui a pouquinho nós vamos orar, eu queria fazer só duas observações para a gente poder terminar. Primeiro, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê o perseguidor se tornando no perseguido, né? É um dos paradoxos aí da vida de Paulo, né? Eu acho muito interessante quando a gente começa a ler o capítulo 9, conforme a gente já leu os 6 primeiros versículos, Paulo está ali bufando ódio contra a igreja. Ele quer matar, ele quer acabar com a igreja. E como é que ele termina o capítulo 9? Ele termina o capítulo 9, versículo 29, pregando. E vai dizer que falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha a mudança radical na vida de Paulo. O início do capítulo 9, um homem indo contra a igreja para destruir a igreja, para acabar com a igreja, para matar, para prender os primeiros cristãos. Um perseguidor. E ele vai terminar o capítulo 9, no versículo 29, falando que ele estava pregando, falando do evangelho junto aos helenistas, e esses helenistas procuravam agora matá-lo. Então a gente vê o perseguidor sendo agora perseguido. E uma outra coisa me chama a atenção, para a gente poder finalizar,
que Paulo, no início do capítulo 9, ele está indo até o sumo sacerdote pedir cartas para condenar, para que lhe desse autorização de prender os primeiros cristãos, certo? Então a gente percebe aqui Paulo, que foi um homem que pedia cartas para condenar, depois de sua conversão, ele passa a escrever cartas para abençoar. Acho muito legal essa questão aqui. Nós vemos um homem que pedia cartas para condenar os primeiros cristãos. Agora, depois de convertido, ele passa a escrever cartas para abençoar os cristãos, a igreja do Senhor. E sabemos que ele escreveu pelo menos 13 cartas. Foi um homem que mais escreveu livros na Bíblia Sagrada. Então nós temos 13 preciosas obras de Paulo, escritas por esse homem, que foi tremendamente iluminado por Deus e usado poderosamente pelo Senhor, cujo legado chega a nós depois de tanto tempo, quase 2000 anos depois, nos chega até nós o legado desse homem, nos fazendo se sentir pequenininhos, né? Muito pequenininhos. Aliás, o nome Paulo significa pequeno, né? Olha, mas eu quero dizer que eu me sinto muito menor do que este pequeno, porque este pequeno foi um gigante nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que a lição tenha ficado clara para você. Espero que Deus possa aplicar o conhecimento dessa palavra ao seu coração. E se Deus permitir, no domingo às 10 horas da manhã, nós vamos falar sobre a lição 2. E a lição 2 é a universalidade da obra de Cristo. Então a gente vai começar a entrar um pouco aí na questão dos ensinamentos de Paulo. Hoje falamos então da conversão que mudou a história. E no domingo pela manhã, se o Senhor permitir, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na lição 2, falando sobre a universalidade da obra de Cristo. E se Deus permitir, quinta-feira, 8h30 da noite, nós vamos ter aqui uma live para a gente refletir num texto bíblico e fazer uma oração, tá bom? Então nós vamos orar, convido você a orarmos ao Senhor, para nós falarmos com o nosso Deus. São 9 horas, temos o nosso propósito de oração todos os dias às 9 horas, e que nós possamos estar orando como temos feito pelas nossas famílias, pela nossa igreja, orando pela nossa nação, e continuarmos orando pelos irmãos que estão enfermos, precisando da nossa intercessão, né? De continuarmos orando pela vida do irmão Zelinho, pela vida do irmão Devaldir, pela vida da irmã Laurete, da dona Lorita, da dona Aide, da dona Herodias, da dona Daurides, do irmão Oscar, e também continuarmos orando pela vida do seu Nelson, pai do nosso Lelei, que desde ontem está hospitalizado no UPA e precisando de uma transferência para o hospital, né, para o HCT. Então nós precisamos orar por essas vidas, além também de continuarmos orando pela vida do seu Mário Pereira. Vamos orar então em nome de Jesus? Feche os teus olhos, falemos com o Senhor. Pai, nós nos colocamos na tua presença, agradecidos pela tua palavra. Louvado seja Deus pelo testemunho que aqui encontramos a respeito da conversão de Paulo. Pai, que coisa maravilhosa é podermos estudar sobre a transformação que o Senhor operou na vida daquele homem. Que transformação tremenda, Senhor. E a nossa oração é para que a cada dia o Senhor possa continuar a transformar as nossas vidas e a transformar a vida de tantas pessoas que desejamos ver rendidas aos teus pés. Quando olhamos para a história de Paulo, Senhor, vemos que nada é impossível para o Senhor. Talvez, para muitos, pudesse ser considerado impossível aquele homem se converter. Mas o Senhor operou uma transformação tremenda na vida daquele homem. Com o teu poder, com a tua graça, o Senhor transformou a vida de Paulo. Por isso nós oramos, Senhor, por aqueles que ainda não se renderam aos teus pés,
aquelas pessoas dentro da nossa família, aqueles amigos que temos, aquelas pessoas que tanto amamos e que desejamos vê-las convertidas. Nós oramos por elas, crendo que o Senhor tem poder para salvar todos aqueles, Senhor, que andam na contramão da tua vontade. Salva, Senhor, portanto, os perdidos é a nossa oração. Oramos também, Senhor, pelas nossas famílias, para que o Senhor continue cuidando das nossas famílias, cobrindo as nossas famílias com a tua graça. Oramos pelas nossas igrejas, para que o Senhor continue sustentando as nossas igrejas, sustentando a vida de cada pastor, sustentando cada igreja com as tuas mãos poderosas, Senhor. Oramos para que o Senhor cubra a tua igreja, o teu povo com a tua graça na nossa nação. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa nação. Oramos, Senhor Deus, pelas nossas autoridades. Pedimos ao Senhor sabedoria para cada um daqueles que fazem parte, Deus, do governo, Senhor. Seja, Senhor Deus, o nosso presidente, os governadores, os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores, seja com cada um destes, para que em nome de Jesus sejam iluminados pelo poder do Senhor e possam, Deus, ter a cada dia responsabilidade em suas decisões, sabedoria em suas tomadas de decisão. Oramos, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles que estão enfermos, pedindo ao Senhor cura para cada um deles, pedindo ao Senhor pelas famílias enlutadas, para que o Senhor console os corações. E lembramos aqui, Senhor, da vida desses irmãos, pedindo ao Senhor pela vida do Zelinho, pedindo ao Senhor, ó Deus, pela vida do irmão Devaldir, pela vida da dona Laurete, da dona Lorita, da dona Aide, da dona Herodias, da dona Daurides. Pedimos ao Senhor pela vida do seu Oscar, pedimos ao Senhor pela vida do seu Mário Pereira, pela vida do seu Nelson. Cuida dessas vidas, Senhor, e restaura a saúde deles para a glória do teu santo nome. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor dê uma noite abençoada para cada um e que o Senhor abençoe o lar de cada um dos meus irmãos. É a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tá, meu querido? Obrigado mesmo pela sua companhia. Obrigado aí pelo tempo que compartilhamos juntos. E se Deus permitir, quinta-feira teremos nosso encontro a partir das 8h30 para refletirmos numa palavra, certo? Numa porção das Escrituras e termos o nosso momento de oração juntos, ok? E, se Deus permitir, também domingo pela manhã teremos nosso encontro às 10 horas para continuarmos a nossa série de estudos sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus abençoe a todos, beijão no coração de todo mundo e que Deus possa cobrir as suas vidas e os seus lares com a paz dele. Amém. Amém.